Esse vídeo tem o intuito de explicar as confusões nas uniões de torcidas organizadas brasileiras e provavelmente quando você finalizá-lo sairá mais confuso ainda. Não é segredo para ninguém que as torcidas seguem ideologias, seguem históricos de uniões de torcidas com outros clubes e essas uniões acabam passando por um processo de não entendimento por quem não acompanha o cenário das organizadas. Por que torcidas que são aliadas da mesma torcida acabam sendo inimigas? Como que funciona essas uniões em que torcidas que às vezes fazem parte da mesma união são também inimigas? E hoje a gente vai exemplificar algumas dessas torcidas e tentar explicar de certa forma como que é o dia a dia, porque apesar de parecer algo que afeta no dia a dia da torcida, isso acaba sendo muito mais potencializado pela internet, pelas redes sociais, do que necessariamente pelos líderes das torcidas. Mesmo assim, às vezes acaba influenciando diretamente nas relações dessas torcidas, como também no andar das violências. Muitas brigas de torcidas acontecem também por conta dessas incoerências nas uniões. Escolhi 3 torcidas para a gente exemplificar um pouco dessa contradição. Como eu disse, contradição para quem acompanha de fora a cena, não necessariamente para essas torcidas, porque cada uma dessas uniões, cada união de torcida tem algo peculiar, tem algo que motivou isso a acontecer. Então, quando essas uniões são firmadas, elas acabam os torcedores acabam às vezes não pensando na união com a outra torcida que pode afetar nisso. E a gente pode explicar isso com alguns exemplos. Começando pela torcida remoçada, a organizada do Remo, que tem uniões paralelas com torcidas que são inimigas, como eu disse, algo que é muito comum. A remoçada tem como uma das suas principais amizades os Gaviões da Fiel e outras torcidas do Corinthians. Isso se potencializou muito nos anos 2000 e hoje ambas se enxergam como irmãs. Sempre que a remoçada, que a torcida do Remo vai a São Paulo e que os Gaviões ou as outras organizadas do Corinthians vão ao Pará, há uma escolta por parte dessas torcidas e algo muito significativo, uma confraternização muito significativa. Contudo, a mesma remoçada é aliada de grandes inimigas dos Gaviões da Fiel, como por exemplo a torcida jovem do Sport, que é aliada da Independente do São Paulo, como também a torcida Mancha Azul do CSA, que é aliada da maior rival dos Gaviões da Fiel, a Mancha Verde. E a gente vê este desencontro de uniões como um dos primeiros exemplos. Outra torcida que passa por isso são os fanáticos do Atlético Paranaense, que já viveram várias uniões distintas e que acabaram influenciando em términos dessas uniões. E a gente pode exemplificar a união dos fanáticos com a Máfia Azul do Cruzeiro, que durou por muitos anos. Ambas se enxergavam como as maiores amigas, as maiores uniões, e a partir do momento que os fanáticos estabeleceram uma boa relação com a torcida jovem do Santos, a Máfia Azul rompeu com os fanáticos, por conta de ser uma das grandes inimigas da torcida jovem do Santos. O segundo exemplo que a gente traz aqui. E a terceira torcida que talvez enfrente isso de uma forma muito forte atualmente é a Fúria Jovem do Botafogo, que tem também uma amizade muito forte com os Gaviões da Fiel, mas que ao mesmo tempo é amiga de outras torcidas rivais dos Gaviões, muitas torcidas rivais dos Gaviões, como por exemplo a Império Alviverde do Coritiba, que é uma das grandes guerras da torcida corintiana e uma das grandes amizades da Fúria Jovem do Botafogo. A gente conversou com um dos grandes integrantes aí recentes da Fúria Jovem, foi presidente da entidade, que falou como que funciona isso, porque muitos se questionam como que acontece em uma festa, como que acontece quando essas torcidas estão reunidas no mesmo espaço. E a gente escuta o áudio do Canelão, ex-presidente da Fúria Jovem do Botafogo, exemplificando uma atitude dos Gaviões da Fiel em uma das festas da Fúria, mostrando que a torcida corintiana, sim, em muitos casos, respeita a linha de ideologia que segue pregar. Teve uma festa da Fúria, mano, que foi uma aula no meio de uma confusão, né? Os caras da Gaviões ficaram separados num camarote lá do outro lado da quadra para ter uma privacidade maior também, já que quase ninguém é aliado da Gaviões, né? Que é quase ninguém não, né? Ninguém é aliado com a Gaviões.
somente a gente mesmo. E um dos integrantes da Gaviões foram até os caras da Força Jovem para ficar provocando, para ficar implicando, né? Então os amigos da Força chamaram, deram um papo, ó, vocês estão com eles aí e tal, o moleque tá vindo aqui, tá querendo fazer uma graça, se ninguém fizer nada aí a gente vai tomar nossa atitude. Beleza, fui lá, dei um papo nos caras do Gaviões, e aí mano, aí o menor aí fez isso, aí os caras podem deixar que a gente vai resolver. Chamaram o moleque, os caras da Gaviões mesmo fizeram uma rodinha ali, deram um pau no moleque, o moleque não saiu mais de dentro do camarote, ficou oprimido, e o Gaviões falou, qualquer problema que tiver que partir da gente, pode falar que aqui os nossos a gente mesmo cobra. E foi desenrolado da melhor forma, a festa rolou, não teve conflito nenhum. São 3 exemplos muito importantes, gente, mas a gente pode esticar isso por muitos exemplos. Como a união do Punho Cruzado às vezes não é tão coerente, a Máfia Azul do Cruzeiro por muitos anos fez parte dessa união do Punho Cruzado, mas por conta de uma briga forte com a torcida jovem do Flamengo acabou saindo da união do Punho Cruzado, mas continuou com boa relação com todas as outras torcidas, como a torcida jovem do Sport, como a camisa 12 do Corinthians, como a torcida independente. Então acontece também que essas uniões fechadas têm atritos e que acabam separando essas uniões. Existem 3 uniões que envolvem as torcidas do Sul, Sudeste e um pouco das do Nordeste também. A união do Punho Cruzado, a união do Punho Colado e a união Dedo pro Alto. Essas 3 uniões envolvem Mancha Verde do Palmeiras, Força Jovem do Vasco, Galoucura do Atlético Mineiro, torcida Mancha Azul do Avaí e outras torcidas que fazem parte, como a própria Jovem do Botafogo, que é uma dessas polêmicas da união Dedo pro Alto e que foi a fundadora do gesto. A união do Punho Cruzado, como eu disse também, passa um pouco por essa incoerência por parte da Máfia Azul, mas que hoje se aproximou novamente de uma das torcidas do Flamengo e a situação está mais amena. E a união do Punho Colado é um pouco mais coerente com a Young Flu participando, a Fúria do Guarani e a Fúria do Paraná, torcidas que fazem esse gesto. No Nordeste, gente, há vídeos específicos aqui no canal com as uniões lado A e lado B, porque essa precisaria de 50 minutos para explicar um pouco dessas confusões. Mas o que eu priorizei trazer neste vídeo de hoje, que é bem simples, para quem não entende um pouco dessas confusões, é que isso não faz parte totalmente do dia a dia das torcidas. No momento que tu une churrasco, festa, aniversário, mulheres, música, um pouco dessa raiva que uma torcida que é aliada da mesma aliada, mas inimiga da que está na festa, acaba sendo um pouco amenizado, mas isso acaba muitas vezes também influenciando diretamente em términos de uniões, como, por exemplo, a torcida Império Alviverde, que é aliada da Fúria Jovem do Botafogo e que era aliada da Mancha Verde. E esta aliança entre Império Alviverde e Fúria Jovem foi um pouco do motivo que bagunçou a relação da Mancha Verde com a torcida do Coritiba. Há exemplos inúmeros aqui no canal para vocês curtirem uma série dessas uniões, mas eu quis trazer um pouco e foi proposital, bagunçar um pouco, fazer um pouco este vídeo ser confuso para vocês perceberem que por mais que vocês tentem entender, tem que mergulhar muito a fundo para explicar. E mesmo explicando, essas confusões nunca serão amenizadas, nunca serão solucionadas e você continuará confuso. Eu sigo confuso, eu sigo sem entender algumas situações, os próprios torcedores organizados e muitas dessas torcidas seguirão sem entender porque é um tema muito complicado. Contudo, a gente tenta trazer alguns exemplos e principalmente esse relato importante de que quando acontecem festas, normalmente isso é amenizado. Um vídeo bem confuso, que você sairá confuso, mas necessário para você saber que é um mundo confuso.